A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vim trazer um alerta para os pais. Está rolando um vídeo onde uma advogada esquerdista fala em uma live sobre uma estratégia de se infiltrar em nossas igrejas para doutrinar as nossas crianças de acordo com aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Gente, é muito importante que nós, como pais, possamos nos atentar àquilo que os nossos filhos estão ouvindo, com quem os nossos filhos têm conversado, o que os nossos filhos estão vendo nas redes sociais, em vídeos, em jogos. É muito importante que nós possamos nos atentar a isso. Eu vi que uma grande parte de pessoas ficou preocupada se realmente já estaria havendo esse tipo de estratégia, esse tipo de pessoas dentro das igrejas já fazendo esse trabalho. E se ainda não há, se haveria uma possibilidade dessas pessoas realmente se infiltrarem nas igrejas para doutrinar as nossas crianças. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que o seu filho pode estar sendo doutrinado na escola com esse tipo de doutrina esquerdista, comunista? Você já parou para pensar que o seu filho pode estar assistindo vídeo de comunista, de esquerdista na internet porque ele não tem uma supervisão? É muito importante que nós, como pais, como cristãos, possamos passar um tempo ensinando nosso filho a palavra de Deus. Possamos ensinar o nosso filho o caminho do Senhor. É muito importante que a gente passe um tempo lendo a palavra do Senhor e orando com os nossos filhos. É claro que dependendo da idade, a pessoa, a criança, porque estamos aqui falando da criança, ela não vai fazer o devocional ali como um adulto. Ela não vai parar ali por 1 hora inteira para orar, para ler palavra, para cantar louvor, até porque isso vai se tornar maçante para a criança. Mas é importante que a gente possa fazer algo de uma forma mais lúdica, mais envolvente, mas falando a palavra do Senhor verdadeiramente como ela é, como o Senhor, como Jesus Cristo deixou para nós, para a criança. Existe uma grande dificuldade dos pais de passarem um momento de devocional, de fazerem um devocional com as crianças, porque a rotina de um pai, de uma mãe, é corrida. Muitas vezes a mulher e o homem trabalham dentro de casa, trabalham fora. Muitas vezes tem outras tarefas, outras atividades, dever de casa com a criança. Então, ainda separar um tempo a mais para o devocional pode ser um pouco cansativo para alguns. Ou alguns nem sabem por onde começar, como fazer o devocional, como abordar a criança de uma forma mais lúdica, de uma forma que possa estar chamando mais atenção. Mas hoje eu vim deixar um alerta e uma dica para você que ainda não faz o devocional com a criança, com o seu filho, com a sua filha. É importante que a gente saiba separar esse tempo para estarmos ensinando a criança. Não só para que ela não venha ser doutrinada por pessoas infiltradas, o que eu acredito ser muito difícil, até porque não é qualquer pessoa que vai entrar em uma igreja, vai fazer parte do corpo e logo de início estará ali ensinando crianças na salinha ou ocupando qualquer outro cargo. Mas nós também devemos nos preocupar com aqueles que estão aqui fora, mas que de alguma forma podem acessar os nossos filhos. Isso é muito importante que nós estejamos atentos a isso, estejamos atentos e nos posicionando para ensinar os nossos filhos. Nós não podemos negligenciar o ensinamento da palavra do Senhor aos nossos filhos. Bem, como dica, eu deixo aqui para vocês aquilo que eu faço com os meus filhos. Geralmente, no momento em que nós estamos indo para a escola, eu sempre deixo algum versículo para eles e deixo uma palavra de bênção, uma palavra para que o dia deles seja abençoado. E às vezes nós cantamos alguns louvores dentro do carro, eu canto, eles completam. E eu sempre falo algum versículo para que eles venham meditar naquilo ali durante o dia.
né? Porque a palavra do Senhor, ela fala que nós devemos ensinar as crianças a andarem, né, no caminho do Senhor. E até quando eles crescerem, envelhecerem, não vão se desviar desse caminho. Então eu sempre deixo ali algum versículo para eles irem meditando pela manhã. E à tarde, geralmente, eu separo um horário que vai de 15 minutos a 1 hora. Às vezes é bem mais rápido, às vezes é um pouquinho mais demorado por conta das dúvidas que vão surgindo durante o estudo, né? Então, eu separo esse momento e aí eu sento com eles, nós oramos para iniciar o estudo, nós cantamos 1 ou 2 louvores no máximo, para não ser muito extensivo, porque a criança, ela não é como nós que somos adultos, né? Para a criança já tem que haver algo mais lúdico, algo mais envolvente ali, algo que atraia elas para que não se torne algo maçante e afaste elas da presença do Senhor por conta de se tornar algo pesado, né, para a criança. Então eu canto 1 ou 2 louvores no máximo, e aí cada um lê um pedaço da Bíblia. O meu filho mais velho lê uma parte, o meu filho mais novo lê uma outra parte, e aí eu venho explicando para eles aqueles versículos ali. Quando dá tempo a gente lê um capítulo inteiro, quando não dá tempo a gente lê um versículo, mas é importante que a gente esteja fazendo esse momento, né? Que nós tenhamos esse momento de comunhão. E no final a gente ora, às vezes eu peço para um orar pelo outro, para ensinar também, né? Que nós devemos interceder ali. Às vezes nós oramos pelos missionários, pelos pastores, pelas pessoas, pelos amiguinhos. Ali naquele momento final de oração, agradecemos pelo momento do estudo da palavra, mas temos aquele momento ali, né? Muitas vezes na mesa do café da manhã também, de domingo, que é algo muito mais descontraído. Já sentei com eles ali, nós cantamos louvores, lemos um versículo ali, fizemos uma oração, tomamos o nosso café enquanto isso, e aí se torna algo muito mais atraente para a criança, um momento muito mais gostoso. E é muito importante que a gente faça isso, que a gente envolva a criança nesse momento. Às vezes o adulto, né, eu aqui em casa vou orar, vou ler a palavra do Senhor, vou ter aquele momento ali de intimidade, e os meus filhos, eles veem isso, eles veem esse momento, né, de adoração, e o nosso exemplo, ele acaba influenciando os nossos filhos. O momento em que a gente ora, que a gente lê a palavra, o momento em que a gente louva, isso acaba gerando uma curiosidade no coraçãozinho deles. Ah, minha mãe ora, o meu pai ora, a minha mãe lê a Bíblia, eu quero conhecer mais desse Deus, eu quero ter experiências, porque conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo, ela vai... e isso vai sendo gerado no coração delas, vai sendo gerado uma curiosidade. Então é muito importante que nós também sejamos o exemplo, e é importante que nós estejamos agregando as nossas crianças, os nossos filhos nesses momentos, no momento de café da manhã, no momento em que a gente separe depois do almoço, para poder estar lendo a palavra do Senhor com eles. Mas é necessário que a gente tenha esse momento de devocional, esse momento de leitura da palavra, esse momento de louvor, esse momento de oração, para que outras pessoas não venham influenciar os nossos filhos com doutrinas que não condiz com aquilo que a Bíblia verdadeiramente prega. Nós devemos pregar a palavra de Jesus verdadeiramente, porque outras pessoas vão usar a Bíblia sim, como essa advogada esquerdista deixou bem claro na live dela, mas vão usar com outros propósitos, com outras finalidades, vão usar como uma estratégia de Satanás para destruir as nossas crianças. Porque o alvo de Satanás hoje são as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes. Você que é pai, que é mãe, ore pelo teu filho. Ore pela mente do teu filho, para que o teu filho não venha ser influenciado pelas palavras do maligno, pelas influências que Satanás muitas vezes traz através de vídeos, através de jogos, através de pessoas. Então é importante que nós, como pais, estejamos ligados no Espírito Santo, estejamos em comunhão com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de fato venha nos mostrar se há alguma influência, se há alguma estratégia
do inimigo, e para que ele venha também, para que o Senhor venha também nos dar estratégias para que nós estejamos combatendo o mal, combatendo as estratégias do inimigo relacionado aos nossos filhos. Então nós que somos pais, que somos mães, devemos nos posicionar. Devemos nos posicionar. Eu quero falar com vocês que o mundo espiritual, ele é real. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra Satanás. Então é importante que nós estejamos ligados. É importante que estejamos orando pelos nossos filhos, pela nossa casa, porque a intenção de Satanás é destruir as nossas crianças. Já tem tentado destruir com doutrinas, já tem tentado destruir com muitas coisas, tentando já influenciar dentro das escolas, tentando influenciar através das mídias sociais, através das televisões. Satanás já tem usado estratégias dos desenhos. Então é muito importante que nós estejamos ligados quanto a isso. É muito importante que nós estejamos orando, ensinando os nossos filhos, falando da palavra do Senhor, para que os nossos filhos não venham ser enganados. Para quando eles virem algum desenho, né, eles possam identificar, olha, isso aqui vai contra a palavra do Senhor. Isso aqui, então, eu não posso assistir porque não condiz com aquilo que Jesus tem para minha vida. Então, é importante que nós estejamos ensinando por conta disso. Porque a criança, ela vai ver um filme, ela vai ver um desenho, ela vai ver um comercial na televisão, um comercial na internet. Hoje em dia, as crianças têm acesso a celular, têm acesso a tablets, têm acesso à internet muito livremente. Então, ela vai olhar aquilo e vai falar, isso não condiz com aquilo que o Espírito Santo ministra para mim, isso não condiz com aquilo que a minha mãe, com aquilo que o meu pai fala comigo dentro da Bíblia. A criança, ela vai conseguir identificar isso à medida que nós formos ensinando para ela, e ela mesma vai se afastar. Mas é importante que nós, como pais, estejamos alertas às nossas crianças, ao que elas veem, ao que elas fazem, com quem elas conversam, quem são as pessoas que tenham acesso. E o mais importante disso tudo, é importante nós falarmos do verdadeiro amor de Jesus. Só Jesus é o caminho, não existe outro. E se nós ensinarmos as nossas crianças no caminho do Senhor, até quando elas crescerem, elas não vão se desviar desse caminho, porque isso é bíblico. E a palavra já vai estar intrínseca nas nossas crianças. Então, que nós, como pais, possamos nos posicionar relacionado a isso. Amém?